amigos do TV Cidade abordando hoje um tema da maior relevância para o Brasil que está aí fazendo parte dos BRICS, né? O BRIC, conjunto de países em crescimento realmente bastante acelerado, né? É Brasil, Rússia, Índia, China, né? Então, o Brasil faz parte desse núcleo de países que tem um crescimento exponencial. Mas, para que o Brasil possa crescer, é necessário que o saldo, aí, que a chamada balança comercial, né, que o saldo seja positivo entre o que nós exportamos e aquilo que nós importamos. Existe um profissional que é fundamental nessa atividade de comércio exterior, que é o despachante aduaneiro, que é aquele homem que faz, aquela empresa também, não é? Que faz o desembaraço, que proporciona a rapidez no ingresso daquilo tudo que nós importamos e a saída o mais rápido possível daquilo que nós exportamos. E nós temos a satisfação hoje de estarmos aqui na presença do presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo e do diretor da Federação dos Despachantes, na Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, Valdir Santos, ele próprio também despachante aduaneiro, é o diretor-presidente da V-Santos. Do meu lado direito está o João Gomes de Moraes, também despachante aduaneiro, presidente da J. Moraes, que tem sede em Guarulhos, mas o Valdir é um homem que realmente está há muitos anos comandando o sindicato, que é um sindicato importante na Avenida Paulista. Valdir, quais são as principais dificuldades que o profissional despachante aduaneiro se defronta hoje em dia em termos de comércio exterior no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, um abraço a toda a nação aduaneira, né? E colocar que as dificuldades hoje é muito conhecida, que é a questão da infraestrutura, né, no país, e também um ponto importante que é a questão da legislação aduaneira também, que a gente tem que bater em cima disso, porque nós temos que modernizar essa legislação aduaneira que está muito arcaica ainda, né? Pois é, o João Gomes, você me dizia que em Guarulhos nós temos problemas sérios no terminal de cargas, ele é hoje insuficiente, nós temos cargas que ficam ao relento. Esse é um assunto que nós estamos abordando no TV Cidade, porque Guarulhos, né, Guarulhos é o terceiro PIB de São Paulo, o sétimo PIB do Brasil, nós abrigamos o maior aeroporto da América do Sul, não é? E, vejam só, nós temos toda uma estrutura de logística que compreende aí também as vias terrestres, as rodovias, né, o sistema portuário e, sobretudo, o sistema aeroportuário. É uma dificuldade em Guarulhos essa questão de armazenagem de cargas. Martinho, infelizmente a Infraero não se preparou para esse crescimento que o Brasil teve com o volume de importação e exportação. E, infelizmente, os importadores e exportadores estão pagando um preço muito alto por isso, com cargas ao céu aberto, esperando aí vários dias para serem armazenadas, né? Agora, esperamos e contamos com o governo e com a Infraero para que deem uma solução o mais breve possível para aguentar um crescimento ainda maior até o final do ano. Pois é, Valdir, você veja, o próprio João, que é especializado na importação de cargas no setor de saúde, não é? Hospitalar, de laboratório, são cargas altamente perecíveis. E caríssimas. Então, e outra coisa, os brasileiros não podem se dar o luxo de perder esse tipo de carga, não é? Imagina a importação aí de milhões de doses de vacinas, por exemplo, que podem se perder aí num terminal de cargas, não é? Inclusive você citou a questão da vacina, né? Semana passada mesmo nós tivemos uma situação de vacinas que, até para uma epidemia lá em Salvador, que essas mercadorias vieram para Guarulhos devido à questão da logística dos aviões, né? E essa mercadoria chegou, e devido à questão de geladeira que o terminal oferece, essa mercadoria foi considerada pela Anvisa como não apta, e essa mercadoria foi colocada ao lado, lá dentro do aeroporto, na geladeira. E essa mercadoria continua lá parada. A questão da infraestrutura que vocês colocaram, é importante também a gente ressaltar, que as normas também aduaneiras, a própria Anvisa também hoje, que praticamente hoje quem atua nesse mercado sabe que para se liberar uma mercadoria da Anvisa hoje, você gasta no mínimo 10 dias. E você tem que ter um profissional que conheça, no caso do João, uma pessoa que conhece a área da Anvisa, trabalha muito bem desse lado da infraestrutura da Anvisa. Então hoje o despachante aduaneiro, para atuar nesse segmento, tem que conhecer. E o João conhece muito bem esse segmento de comércio
área da Anvisa, né? Agora, Valdir, você me dizia há pouco nos bastidores que o sindicato está fazendo reivindicações às autoridades federais, porque toda essa infraestrutura aeroportuária, portuária, né, e terrestre também é responsabilidade do governo federal, das agências reguladoras. Que providências o sindicato está reivindicando? Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que o problema não é só em São Paulo, né, em nível Brasil. Então nós temos modais, que é o modal marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário. Então nós temos o gargalo, né, que hoje só se fala em questão de passageiros, questão da Copa do Mundo, das próprias Olimpíadas que vem aí, mas o problema maior é a questão das cargas também. Então eu entendo, pelo levantamento que nós realizamos, que se ocorressem modificações das normas aduaneiras, dos órgãos anuentes, que é a Anvisa, Ministério da Agricultura, Exército e outros órgãos anuentes, o volume de mercadorias nesses pontos de fronteira, aeroporto, porto, nós teríamos uma redução de pelo menos 40% de mercadorias que hoje estão paralisadas nesses locais. Então a proposta do Sindasp hoje, né, com o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, é uma proposta de que, além da infraestrutura, nós temos que fazer com que os 4 ministérios mais importantes que envolvem, tá certo, o comércio exterior, que é o Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, façam uma integração e que esses ministérios se conversem, entendeu? Nós temos que ter uma decisão dentro dos maiores portos e aeroportos, praticamente, que a função dos inspetores, dos chefes de repartições, eles decidam realmente quando uma mercadoria está correta para ser liberada ou não. Então, muitas mercadorias hoje estão paradas nesses pontos, dependendo de normas, e com isso vão se prolongando dentro do aeroporto. Então, isso vem causando uma série de problemas. Então, a nossa linha é de mostrar para que o governo faça essas modificações dentro das normas aduaneiras, tá ok? Bem, amigos, a gente volta já depois de um breve intervalo para falar sobre marco legal na política aduaneira do país e também vamos falar sobre logística, né, que é importante, ok? Até já. Fesma, uma empresa que se originou de um sonho para ser uma grande indústria. Fesma é sinônimo de alta tecnologia em polímeros e na produção de esteiras porta-cabos. Fesma é uma empresa brasileira na vanguarda da automação bancária. Know-how, competência e qualidade são seus principais atributos. Fesma, um orgulho para Guarulhos e Arujá. A Vila Galvão tem agora a melhor pizzaria, Gorduchos Pizza. Dezenas de sabores. Experimente as sugestões do chefe. Partia da Sicília e tassai nuovi paesi e vim all'Australia per fare Gorduchos Pizza, para você e toda a família. Sonhos Kids, móveis infantis, tudo da melhor qualidade para meninos e meninas. Baús, nichos, escrivaninhas e 1001 outros artigos de bom gosto em madeira decorada. Fabricação própria, por isso o melhor preço. Rua Barão de Duprá, 177, Centro de São Paulo, próximo ao Mercado Municipal. Sonhos Kids. Pense bem, o melhor plano de saúde só pode ser aquele administrado por uma empresa sólida que garanta qualidade no atendimento. Com os planos de assistência médica e odontológica CEISA, você tem a tranquilidade de uma ampla rede de recursos próprios e credenciados bem perto de você. Atendimento acolhedor e humanizado em todas as especialidades, inclusive nas urgências e emergências. Pensando bem, o seu plano só pode ser CEISA. CEISA Assistência Médica. Excelência em saúde.
Nós estamos conversando aqui com o Valdir Santos, que é despachante aduaneiro, é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo e é diretor da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Também, ao nosso lado, o nosso amigo João Gomes de Moraes, que é empresário desta área, despachante aduaneiro, tem uma comissária alfandegária em Guarulhos, conhece profundamente, porque desde garoto trabalha neste ramo, neste segmento, ele que é paulista de Sorocaba e agora é cidadão guarulhense também. Mas, Valdir, o marco legal, né? O que precisa ser feito para ajustar a legislação aduaneira para digamos assim, um comércio exterior moderno e equiparado aos países mais desenvolvidos? Olha, uma das propostas que eu vejo, né, conheço praticamente todo mundo, a questão da China, que é o momento, da China. Então, uma das propostas que nós temos, que vamos levar para o governo federal, é a questão da criação do Ministério do Comércio Exterior Brasileiro. Como funciona na China, como funciona na Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil hoje tem condições, porque o comércio exterior é um pilar de sustentação da nossa economia. Praticamente hoje, toda a economia, né, tanto que o próprio governo Lula sustentou em cima do comércio exterior. Então nós entendemos que tem que ser desvencilhada a questão, porque hoje envolve no comércio exterior o Ministério da Fazenda e o próprio MEDIC também. Tá? Então uma das propostas que nós temos é que seja criado o Ministério do Comércio Exterior, que vai tratar exclusivamente das normas aduaneiras. Tá? A Receita Federal cuida da parte da fiscalização, da parte de recolhimento de tributos federais, tá certo? E o Ministério do Comércio Exterior vai cuidar exclusivamente do comércio exterior. Por exemplo, eu estive na China o ano passado, né, com o importador, nós levamos uma pecinha pequena, e nessa viagem chegamos lá na China, volta daqui 2 dias. 2 dias nós voltamos lá, o chinês já estava com a peça pronta na mão, tá certo? E o mais importante, o preço. Porque o nosso importador falou para ele, o preço dessa peça custa X. Aí ele voltou e falou, não, falei com o governo e o governo vai bancar e vai subsidiar esse preço para exportar para o Brasil. Então, quer dizer, uma ação ágil, tá certo? Por um tipo de ação dessa tomada, quer dizer, o governo e o próprio Brasil pode resolver soluções aí enormes e também economizar na questão tanto da exportação e quanto da importação e colocar a mercadoria brasileira em qualquer mercado hoje do mundo com a maior facilidade que nós temos hoje. E na parte administrativa, além, por exemplo, é uma questão de vontade política do governo criar mais um ministério, né, e fazer um ajuste no marco legal. Agora, é preciso desburocratizar as ações e precisa ter uma maior agilidade administrativa. Nós soubemos numa visita a Santos recente, o João Gomes, qual é a quantidade de fiscais da Anvisa que atuam no Porto de Santos? Então, o sindicato falou apenas 5 servidores para um universo enorme de cargas entrando e saindo. Então, realmente, a Anvisa ela precisa colocar mais servidores. E outra coisa, a RDC 81, que é a atual legislação que regulamenta as importações, ela está totalmente defasada. Existem até dentro dos servidores interpretações divergentes do mesmo assunto. Isso acarreta um problema muito grande aqui. Então, em Viracopos, eu consigo liberar determinada mercadoria, em Guarulhos não. Em Santos eu consigo, em Congonhas não. Porque cada um interpreta a legislação da Anvisa de uma maneira. E aí, quando você pede um auxílio para Brasília, para a Anvisa de Brasília, eles, olha, isso você tem que falar realmente no porto, na fronteira. É o jogo do empurra, e ninguém resolve. Essa é a grande realidade. É uma queixa do profissional despachante aduaneiro, é uma queixa do empresário brasileiro, é uma queixa até do empresário no exterior também. É uma queixa generalizada e o país perde com isso, com essa falta de uniformização de procedimentos. Essa é a grande realidade, não é, João? Exatamente, uniformização de procedimentos. A Anvisa, principalmente, ela tem que ter essa padronização dos procedimentos dela, senão vai ficar quase que impossível de se trabalhar com produtos da saúde. Dando um gancho também na posição do João, para o nível de Brasil também, né? Porque o João está abordando só nível na questão de São Paulo, mas a estrutura da Anvisa hoje ela é precária em todo o Brasil. Então a Anvisa hoje
ela praticamente, antigamente se batia muito na Receita Federal, que a Receita Federal era o problema dos embaraços, era o problema das cargas, né? Então hoje